Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Biologia Celular aqui no canal. Eu sou o professor André Marques e hoje a gente encerra a nossa série de aulas sobre canais iônicos e propriedades elétricas da membrana. Uma base essencial para quem estuda neurofisiologia, biologia celular e atua na área de saúde. Para fechar essa série com chave de ouro, vamos falar sobre os mecanismos fundamentais da plasticidade sináptica, a potenciação de longo prazo, LTP, e a depressão de longo prazo, LTD. Você vai entender o que é LTP, em que condições ele acontece, o papel dos receptores NMDA e AMPA e como tudo isso se relaciona com a aprendizagem e com a memória. Depois, vamos explorar a LTD, o papel do cálcio nesse processo e como ela é tão importante para a modulação das conexões neurais. Se você quer aprender de verdade como o cérebro aprende, ajusta as suas sinapses e se adapta com o tempo, essa aula é para você. Então se ajeita aí, porque agora é hora de consolidar tudo o que vimos até o momento. Vamos nessa! E os nossos objetivos de hoje são: compreender os mecanismos de potenciação de longo prazo e sua importância na comunicação sináptica, identificar os fatores necessários para a indução da LTP e o papel dos receptores MNDA e AMPA nesse processo, relacionar a LTP aos processos de aprendizagem e memória no sistema nervoso, diferenciar a potenciação de longo prazo da depressão de longo prazo, compreendendo os seus mecanismos e efeitos. Por fim, analisar o papel do cálcio e da LTD na regulação da plasticidade sináptica e no equilíbrio das redes neurais. Para que o cérebro aprenda e memorize, as conexões entre os neurônios precisam se fortalecer. Esse fortalecimento é chamado de potenciação de longo prazo, ou LTP. A LTP é uma forma de plasticidade sináptica que fortalece a conexão entre dois neurônios após estimulação repetida. Isso significa que, mesmo que os estímulos futuros sejam mais fracos, a célula pós-sináptica vai responder de forma mais intensa. É como se a sinapse tivesse aprendido com a experiência anterior, podendo esse efeito durar horas, dias ou até semanas, e mesmo anos. Essa imagem mostra de forma simplificada o que acontece na sinapse quando ocorre a chamada LTP, ou potencial de longa duração. Do lado esquerdo, a sinapse está no seu estado normal. O neurônio pré-sináptico libera neurotransmissores, que se ligam aos receptores da célula pós-sináptica e geram uma resposta. Agora olha do lado direito. Depois de uma estimulação repetida, ou mais intensa, essa conexão se fortalece. Ou seja, a sinapse aprende com a experiência e passa a responder de forma mais eficiente. Esse fortalecimento duradouro é o que a gente chama de LTP, uma das principais bases da aprendizagem e da memória no cérebro de mamíferos. Agora que entendemos o que é LTP, vamos ver quais são as condições necessárias para que ela ocorra. Para que isso aconteça, a célula pré-sináptica precisa liberar glutamato no exato momento em que a membrana pós-sináptica estiver fortemente despolarizada. Essa coincidência remove o magnésio que bloqueia os canais NMDA, permitindo sua abertura. Mas, para chegar nesse ponto, os receptores AMPA precisam ativar primeiro e gerar a despolarização inicial. Os receptores AMPA respondem ao glutamato, permitindo a entrada de sódio, o que despolariza a membrana. Se a despolarização for suficiente, os receptores NMDA também abrem, permitindo a entrada do cálcio. Esse cálcio atua como um sinal interno que desencadeia modificações duradouras, como inserir mais receptores AMPA ou aumentar a liberação de glutamato. Essa sequência de imagens mostra o passo a passo como ocorre o início da LTP, a potenciação de longa duração. Na parte de cima, à esquerda,
a célula pré-sináptica libera o glutamato, que se liga aos receptores AMPA na membrana da célula pós-sináptica. Com isso, os canais AMPA se abrem e permitem a entrada do sódio, o que causa uma despolarização da membrana pós-sináptica. É o que vemos na imagem do lado direito. Aí entramos na segunda linha, onde começa a parte mais interessante. Com a membrana despolarizada e o glutamato ainda presente, o magnésio que bloqueava os canais MNDA é removido. Agora sim, o canal NMDA pode se abrir e permitir a entrada de cálcio na célula. Esse cálcio é essencial, ele ativa processos dentro da célula pós-sináptica que levam à inserção de novos receptores AMPA na membrana. Com mais receptores, a célula passa a responder de forma ainda mais forte aos próximos estímulos. Ou seja, a sinapse ficou mais sensível, mais eficiente, e isso é a base da LTP, um esforço duradouro da conexão entre dois neurônios, como resultado da atividade anterior. Compreendendo esses receptores, podemos visualizar como a LTP está relacionada aos mecanismos de aprendizagem. Experimentos mostram que bloquear os receptores NMDA impede a LTP e afeta diretamente a capacidade de aprender, embora o funcionamento básico do neurônio continue. Isso prova o papel central da LTP nos processos de memória e aprendizado. Essa figura mostra o impacto de bloquear os receptores MNDA em experimentos de indução de LTP. Em condições normais, barra vermelha, após a estimulação de alta frequência, ocorre a LTP, um aumento duradouro na resposta sináptica. Contudo, quando um antagonista de NMDA é aplicado, barra verde ou cinza, essa potenciação longa não acontece. Ainda que os neurônios continuem funcionando basalmente, a capacidade de fortalecer sinapses e aprender fica prejudicada. Ou seja, bloquear os NMDA impede a LTP, mas não paralisa a atividade neural básica, o que demonstra claramente o papel central da LTP nos processos de aprendizado e memória. Se a LTP fortalece conexões, existe também o processo oposto. Vamos conhecer agora a depressão de longo prazo, ou LTD. A LTD é o oposto da LTP. Em vez de fortalecer, ela enfraquece a conexão sináptica. Isso acontece quando a célula pós-sináptica remove receptores AMPA da sua membrana, reduzindo a resposta ao glutamato. Esse processo ocorre após uma estimulação repetitiva, porém fraca. Vamos dar uma olhada agora nessa imagem que mostra o processo da depressão de longo prazo, ou LTD. Repara aqui na sinapse. Temos uma célula pré-sináptica liberando glutamato. Isso continua acontecendo mesmo durante a LTD, mas de forma fraca e repetitiva. Você pode ver que os receptores AMPA estão presentes inicialmente aqui na membrana da célula pós-sináptica. Só que, diferentemente da LTP, esse processo de estímulo não é forte o suficiente para causar um grande influxo de cálcio. Em vez disso, ele gera uma entrada mais leve de cálcio pelos receptores NMDA, como a gente vê bem aqui nesse ponto da imagem. Esse pequeno aumento de cálcio dentro da célula ativa um mecanismo interno que leva à remoção dos receptores AMPA da membrana. Olha só, eles vão sendo internalizados, retirados da superfície. Com menos receptores AMPA disponíveis, a célula passa a responder menos ao glutamato, ou seja, a conexão sináptica enfraquece. Isso é exatamente o que a LTD promove, um ajuste fino diminuindo a eficácia da sinapse. Esse mecanismo é muito importante, porque permite que o cérebro desaprenda ou modifique conexões, abrindo espaço para novas memórias. Então, assim como a LTP fortalece conexões úteis, a LTD ajuda a apagar ou a enfraquecer as menos relevantes. Assim como na LTP, o cálcio também desempenha um papel importante na LTD. Vamos ver como isso acontece.
assim como na LTP, a entrada de cálcio pela ativação dos receptores NMDA também é fundamental na LTD. A diferença está na quantidade. Uma entrada intensa de cálcio ativa proteínas sinases, o que leva a LTP. Já uma entrada moderada ativa fosfatases, levando a LTD. Ou seja, a mesma via pode produzir efeitos opostos dependendo da intensidade do estímulo. Vamos entender o que essa imagem está mostrando. Aqui em cima nós temos uma sinapse. Dependendo da frequência de estímulo no neurônio pré-sináptico, diferentes canais permitem a entrada de cálcio no neurônio pós-sináptico. Quando a estimulação é muito rápida, como a 200 Hz, ela ativa canais de cálcio do tipo L, que são canais voltagem dependentes. Já em frequências intermediárias, como 30 Hz, ativam os receptores NMDA, que também deixam o cálcio entrar. E quando a estimulação é bem lenta, algo entre 0,5 e 5 Hz, esses mesmos receptores NMDA deixam entrar o cálcio, mas em uma quantidade bem menor. E por que isso é importante? Porque a quantidade de cálcio que entra vai determinar se a sinapse vai se fortalecer ou se enfraquecer. Se a concentração de cálcio for alta, isso leva a LTP, que é a potenciação de longo prazo. Basicamente, a sinapse fica mais forte. Se o cálcio entra em pouca quantidade, isso leva a LTD, a depressão de longo prazo. A sinapse fica mais fraca. Aqui embaixo, nesse gráfico da esquerda, a gente vê que pouco cálcio não muda nada. Cálcio intermediário gera LTD e cálcio alto gera LTP. E no gráfico da direita, vemos também que não é só a quantidade que importa, mas a velocidade. A LTP acontece quando o cálcio sobe muito e rápido. Já a LTD acontece quando o cálcio sobe pouco e de forma lenta. Então, em resumo, a frequência da estimulação muda a quantidade e a velocidade com que o cálcio entra, e isso determina se a sinapse vai se fortalecer ou enfraquecer. Por fim, vamos entender por que a LTD é fundamental para a plasticidade sináptica e o equilíbrio dos circuitos neurais. A LTD é importante para equilibrar o sistema nervoso. Ela ajuda a eliminar sinapses fracas ou redundantes, ajustando as conexões de forma precisa. Isso é fundamental tanto durante o desenvolvimento do cérebro quanto na aprendizagem, pois permite que a rede neural se reorganize conforme a experiência. Aqui, a gente vê um exemplo claro de como o cérebro regula suas conexões sinápticas através da LTD. Do lado esquerdo, temos uma micróglia em estado fagocítico, ou seja, ativa, literalmente engolindo espinhos dendríticos. Esses espinhos representam sinapses e, quando estão fracos ou pouco utilizados, a micróglia os remove. Esse processo faz parte do que chamamos de synaptic pruning, que é fundamental para a reorganização do cérebro, tanto durante o desenvolvimento quanto na aprendizagem. Já do lado direito, a micróglia aparece no estado ramificado ou de vigilância, só monitorando o ambiente. Repare que depois da ação dela, o número de espinhos dendríticos diminui. Isso mostra que sinapses redundantes foram eliminadas, deixando só as conexões mais úteis. Esse refinamento é mediado, em parte, pela LTD, que enfraquece determinadas sinapses e sinaliza para que sejam removidas. Assim, o cérebro mantém um equilíbrio saudável entre plasticidade e estabilidade. Encerrando nossa aula de hoje, vamos retomar os principais conceitos que trabalhamos ao longo da exposição. Abordamos a potenciação de longo prazo, LTP, como um mecanismo de fortalecimento duradouro das sinapses, fundamental para a consolidação da memória. Compreendemos que para que a LTP ocorresse, foram necessárias condições específicas, como estímulos repetitivos de alta frequência e a ativação conjunta dos receptores AMPA e NMDA. Destacamos o papel do íon cálcio, cuja entrada, através dos receptores MNDA, foi essencial para desencadear as alterações intracelulares
que consolidaram a LTP. Estabelecemos, ainda, a relação direta entre a LTP e os processos de aprendizagem, reforçando sua importância como base fisiológica da memória de longo prazo. Na sequência, exploramos a depressão de longo prazo, a LTD, entendida como o enfraquecimento sustentado da transmissão sináptica. Esse processo, longe de ser negativo, mostrou-se necessário para a regulação da atividade neural e o refinamento das conexões. Por fim, observamos que a LTD também foi dependente da entrada de cálcio, porém em níveis mais baixos e mantidos ao longo do tempo, resultando em efeitos opostos ao da LTP. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma caminhada. Aqui estão as referências que usei para montar essa aula. É sempre bom dar uma olhadinha nelas, se quiser se aprofundar mais no assunto. Ah, e aproveita! Se curtiu o conteúdo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dá aquela força para a gente continuar trazendo mais conteúdos como esse. E me segue lá no Instagram, @andrebio.prof. Estou sempre postando dicas, curiosidades e conteúdos extras por lá também. Valeu e até a próxima aula!